Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2019. Judas, versículo 14, diz assim: E destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, o sétimo homem depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amado irmão, nós gostaríamos de estudar hoje com os irmãos. Você pega uma caneta, pega aí um papel e anote os nomes, porque nós vamos estudar o significado dos 10 nomes, começando de Adão e terminando em Noé, que é exatamente o Gênesis 5. Isaías 46, versículo 9, diz assim: Eu sou Deus que mostro o princípio, o fim, desde o princípio. Então, já nas primeiras páginas da Bíblia, Deus já traçou todo o projeto com o ser humano. O projeto de Deus com o homem já foi traçado e o tempo do governo humano ele vai terminar quando Jesus Cristo voltar na cidade de Jerusalém, quando ele estabelecer o milênio, o governo teocrático. E na genealogia de Sete, que está exatamente no capítulo 5, dessa genealogia de Sete veio o povo judeu, o Senhor Jesus Cristo e, do ponto de vista espiritual, a igreja. Nessa genealogia de Sete, os irmãos vão ver que em Gênesis 5, que não tem nenhuma promessa terrena, você vai ver lá o seguinte: nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Então não há nenhuma promessa terrena. Por quê? Porque a promessa da igreja, a vocação da igreja, ela é espiritual, não é terrena. A vocação de Israel é terrena, a vocação da igreja é espiritual. O que os defensores da teologia da prosperidade deveriam de saber. Deus ele não tem promessa terrena para a igreja. Gênesis 5 é claro. A genealogia de Sete, nasceu, morreu, nasceu e morreu. Então, o ponto de vista da igreja, o projeto de Deus com a igreja é espiritual, não é terreno. Agora tem um detalhe muito interessante, que ali começa com Adão e termina com Noé. São 10 nomes. Adão termina com Noé. E são 10 nomes. O número 10 na Bíblia, ele significa a plenitude terrena, ou seja, a totalização de todo um projeto de Deus. Quando que termina essa totalização deste projeto de Deus? Termina exatamente no Monte das Oliveiras, quando Jesus volta e estabelece o milênio. Então são 10 nomes, começa com Adão, vai até Noé. Agora, no hebraico, cada nome desse no hebraico, ele tem um significado. Então começa com Adão, depois vem Sete, Enós, Kená, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalá, Lameque e Noé. Então os irmãos anotam aí esses 10 nomes. Anota aí Adão. Vamos colocar na frente do nome Adão, humanidade, homem ou humanidade. O significado do nome Adão no hebraico. Sete significa estabelecido, determinado. Enós, mortal, pecaminoso. Kená, medo. Maalalel significa Deus abençoado. Jared significa descerá. Enoque, o sétimo depois de Adão, significa ensinar e consagrado. Metusalá significa sua morte traz. E Lameque significa desesperado, violento. Noé significa descanso, paz e consolo. Então, nos 10 nomes, no significado dos 10 nomes, que se encontra em Gênesis capítulo 5, já está determinado o fim. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Já na página 5, né? No capítulo 5 de Gênesis, então, capítulo 5 de Gênesis, já está determinado o fim, o princípio e o fim. Sou Deus que mostra o fim desde o princípio.
Então aqui já está projetado. Deus já projetou tudo. Não adianta o homem querer mudar os projetos de Deus. Já está projetado. Haverá um arrebatamento pré-tribulacionista. Haverá uma grande tribulação e ascensão do anticristo. É a segunda vinda em Jerusalém. E nós vamos mostrar para esses temosos pós-tribulacionistas dentro do significado dos 10 nomes. Para as pessoas deixarem de ser temosas e buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Adão, Sete, Enós, Kená, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalá, Lameque e Noé. Esses 10 nomes, como eu disse aos irmãos, formam frases. O significado desses nomes formam frases. Isso aqui tem um código aqui. Homem, humanidade. Adão é homem, humanidade. Sete, estabelecido, determinado. Enós é mortal pecaminoso. Kená é medo. Maalalel é Deus abençoado. Jared descerá. Enoque é ensinar consagrado. Metusalá sua morte traz. Lameque desesperado, violento. Noé, descanso, paz e consolo. Então vamos formar a frase, porque aqui nós vamos ver: eu sou Deus que mostro o fim desde o princípio. No significado desses 10 nomes, nós vamos ver a primeira vinda de Jesus, como menino de Belém, Jesus ali, quando ele morreu na cruz do Calvário. Vamos ver o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a ascensão do anticristo e a segunda vinda em Jerusalém. Tudo no significado dos 10 nomes. Então vamos formar a frase? A frase é assim: ao homem está estabelecido ter medo da morte. Todo homem que não tem Jesus, ele tem medo de morrer. Olha aqui, olha a primeira vinda aqui. Ao homem está estabelecido ter medo da morte. O pecado que existe dentro do homem faz com que o homem tenha medo de morrer. Porque se o homem morrer em pecado, ele vai para o inferno. Ao homem está estabelecido ter medo da morte, mas o Deus abençoado descerá. Isso aconteceu? Exatamente. O Deus abençoado descerá. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Deus abençoado descerá para ensinar. Jesus veio aqui e ensinou aos homens o Evangelho durante 3 anos. Então Jesus veio aqui para ensinar. Sua morte traz ao desesperado consolo. Então Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas o que ele trouxe? Ele trouxe ao desesperado, que não tinha esperança, consolo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Então aqui nós vemos aqui os evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. A primeira vinda de Jesus. No significado dos 10 nomes. Adão terminando em Noé. Agora, nós vamos ver que no meio aqui tem um homem por nome de Enoque, que é um homem destacado. Aqui já é futuro. Aqui já está mostrando o futuro. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. No significado dos 10 nomes, tem a primeira vinda quando ele veio como menino de Belém, como nós lemos aí. E tem também o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo e a grande tribulação, e a segunda vinda em Jerusalém. Então Enoque é o 7º, foi o texto que nós lemos em Judas 14. Enoque significa ensinar e consagrado, tá vendo? Enoque quer dizer ensinar e consagrado. Esta é a missão da igreja. A igreja deve ensinar o evangelho perfeito, o evangelho bíblico, e deve ser consagrada. Enoque, então, ele representa a igreja. O que aconteceu? Enoque foi arrebatado, foi levado. A igreja será arrebatada. Enoque era um homem destacado no meio de uma civilização ímpia. Enoque foi levado. De uma forma misteriosa, assim vai acontecer, a igreja será arrebatada. Enoque, então, significa ensinar e consagrado. A igreja deve ensinar e deve ser consagrada a Deus. Este é o significado de Enoque no hebraico, ensinar e consagrado. O que vem depois de Enoque? Metusalá e Lameque. Metusalá significa sua morte traz. Lameque significa desesperado, violento. O que virá após o arrebatamento da igreja, meus irmãos? Veja que Enoque, ele representa a igreja. Isso aqui é o arpazo. Para as pessoas que falam que não há arrebatamento pré-tribulacionista, está aqui no significado do nome de Enoque. Arpazo, Enoque, arpazo. O que vem depois de Enoque? Vem Metusalá e Lameque. Qual que é o significado do nome deles?
Metusalá significa sua morte traz, Lameque significa desesperado, violento. O que é isso aqui? É o anticristo, que virá logo após o arrebatamento da igreja. O anticristo ele traz morte e é um homem violento. E qual que é o significado do último nome Noé? Quando termina a grande tribulação, Jesus volta em Jerusalém e estabelece 1000 anos de paz. O que significa Noé? O 10º nome, descanso, paz e consolo. Então Jesus volta em Jerusalém e estabelece 1000 anos de paz. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos no nome Enoque o arrebatamento da igreja e vemos no nome Noé a segunda vinda em Jerusalém. Noé significa descanso, paz e consolo. Jesus volta em Jerusalém e estabelece 1000 anos de paz. Então está aqui: eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Isaías 46, versículo 9 e 10. Amém, meus amados irmãos? Eu queria compartilhar isso com vocês há muitos dias, porque esse vídeo eu tinha ele no outro canal, que foi excluído, né? Então eu precisava de passar esse vídeo para vocês. Estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Enoque foi levado sem nenhum arranhão. A igreja será levada sem nenhum arranhão. E para os pós-tribulacionistas teimosos, que gosta de dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, Enoque significa o arrebatamento pré-tribulacionista. O outro aí, os dois nomes seguintes aí, significa a grande tribulação, o anticristo. É o que virá após o arrebatamento, a grande tribulação e o anticristo, né? E o último nome, o que é o último nome? Noé. Noé significa segunda vinda em Jerusalém. Jerusalém. O anticristo, ele é representado no nome Metusalá e Lameque, que vem logo após Enoque. Metusalá significa morte e Lameque, violência. Então é o que o anticristo vai trazer depois do arrebatamento. Ele traz morte e violência. Então tá aqui, para você que é teimoso, que fala que não existe arrebatamento, tá aí. Enoque, arrebatamento. Noé, segunda vinda em Jerusalém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.